Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma manhã. Manhã de sexta-feira. Faz muito tempo que eu não prego e nem trago um recado de Deus, mas o Senhor tem me incomodado a semana inteira. E eu vim aqui trazer um recado da parte dele hoje para você, para a sua vida, sua casa, sua família. É um recado de Deus, preste atenção, tá bom? Deus abençoe grandemente. Grandes coisas tem feito o Senhor em meu favor e em seu favor. Em favor da minha casa, da sua casa, da minha família e sua família, em nome de Jesus, amém? Soberano e eterno Deus, nessa hora eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Aleluia, pela vida de cada ouvinte desta palavra, de todos os ouvintes da palavra, aleluia, pregando as nações e de todas as pessoas que o Senhor coloca para ouvir essa palavra, que o Senhor ministra aos corações em nome de Jesus. Traga o teu povo e ouça o que o Senhor tem para falar. Este recado que o Senhor me incomoda há uma semana para falar com este povo, sobre esta palavra em nome de Jesus. E eu já acabei de orar, que essa palavra flua 100 por 1. Em cada coração, para qual está sendo enviada em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada coração, aviva cada coração e flui 100 por 1 em cada coração, em cada vida, para qual está sendo enviada. Abençoa a casa, a família e tudo que é dele e delas, em nome de Jesus. Já tive uma visão linda, porque a palavra veio de Deus e ele mandou falar para você. Ele mandou entrar para te trazer esse recado, amém? O recado está lá. O recado é sobre paternidade. Menina, como ele falou esses dias. Paternidade. O que é ser pai? Jesus veio a este mundo e chamou Deus de pai. E eu e você. Você tem exercido essa paternidade? Você tem sacrificado ou obedecido? Porque essa é a palavra. Paternidade é a fonte. O que é que na Bíblia é escrito paternidade? É a fonte do cuidado, da proteção e da provisão de Deus. Em que área você está? O pai, ele protegeu o filho quando veio aqui. Aleluia. Porque o filho estava na fonte. Ele é a fonte. Você tem buscado a fonte do cuidado? Porque Deus teve cuidado com Jesus quando ele veio aqui. Então, o que é paternidade? Na Bíblia é a fonte do cuidado. Do cuidado, da proteção e da provisão de Deus. Então, se você está nessa fonte, você tem tudo isso. E se você não está, decida hoje. Se você, você decide obedecer ou sacrificar. Tem várias palavras que o Senhor, que Jesus chama. O Pai Nosso é um que ele chama o Pai de Pai. Mas o que ele quer dizer para mim, para você hoje, está em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Ele diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-me o Pai. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Senhor, mostra-me o Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra-me o Pai. E o que é o que nos é o que nos basta. O 9 diz assim: disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido? Perguntou Jesus a Felipe, uma interrogação. Quanto tempo Jesus está comigo e com você e você não conhece ele? Porque você não conhece o filho ainda. Por isso que Deus está mandando essa palavra para você. Aleluia. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus voltou a pergunta para ele. Porque Jesus era a Trindade, mas ele não conhecia a Trindade, assim como você não conhece. O versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai? Não crês tu, o Senhor está perguntando, que eu, Jesus, estou no Pai? E que o Pai está em mim? A mesma coisa que Jesus falou para Felipe e perguntou Felipe, ele está perguntando para você, meu irmão e minha irmã. Ouvintes dessa palavra, é para você, por isso que ele me incomodou. As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, Jesus estava falando para ele. As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é que faz as obras. Oh, meu Deus, não precisa de mais alguma coisa? É o Pai, ele está dizendo, eu vim aqui amando do meu Pai.
Por isso que é paternidade. E o Pai que está em mim é que faz as obras. Ah, Deresh, aleluia. Ei, Deresh. Está entendendo agora? Quem faz a obra é o seu Pai. E hoje ele quer que você decida sacrificar, obedecer. Porque o povo de Israel se sacrificou com manjares. Com manjares, o povo de Israel se sacrificou. Mas o povo, mas Jesus veio para trazer a libertação de todo o cativeiro. Não sei qual é o cativeiro que você está, mas decida hoje obedecer. Então a paternidade é a fonte. É Jesus, é o Filho, é através do Filho. É a fonte que você precisa de tudo, do cuidado de Deus, da proteção de Deus e da provisão de Deus. Se não está chegando isso na sua vida, se não alcançou isso, é porque você não conhece o Filho ainda. Aleluia. E a Trindade, as obras foram realizadas por Jesus. Porque ele era a Trindade. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele veio encarnar do Pai. Mas o Pai estava nele. O Pai estava nele. O Pai estava nele. E o que eu quero dizer para você, que Deus mandou dizer, tá aqui, ó. Quando Jesus veio à Terra, ele só chamou Deus de Pai. Ele chamou Deus de Pai. Só chamou Deus de Pai. Então eu tenho um Pai, eu tenho a paternidade, você tem. Quando você tem um Deus como Deus, você se sacrifica, é sacrifício. Você chama Deus de Deus, tem gente que conhece Deus, é o sacrifício. Mas Jesus veio para te libertar de todo sacrifício, aleluia. Jesus veio para te ensinar que o teu Deus, o meu Pai, e o teu Pai, e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é Pai, ele é cuidado, ele é Pai. Então você se sacrificou. Mas quando você tem Deus como Pai, como Jesus teve, você obedece. Você obedece os mandamentos, você obedece os mandamentos, você obedece os preceitos da palavra e a justiça da palavra. Você obedece para cumprimento da justiça da palavra. É isso que ele está falando para você. Aleluia. Está faltando você obedecer para que se cumpra. Está faltando você ter Deus como Pai e conhecê-lo como Pai, como Jesus te apresentou. Em nome de Jesus. Ah, Derecho, aleluia. Obedecer é melhor que sacrificar. Ele está mandando você obedecer. Por isso que na tentação, presta atenção, na tentação, o diabo ofereceu, aleluia, o diabo ofereceu para Jesus pedra, aleluia. O diabo ofereceu para Jesus a transformação, que ele não era Jesus se ele transformasse as pedras em pão. Por que ele ofereceu para Jesus pedra? Porque ele é o diabo, ele não tem pão, ele não é pai. Aleluia, só quem tem pão é o teu Deus. Só quem tem pão é o teu Pai, Deus. Porque ele não é pai. Quem é pai oferece pão. E o diabo oferece pedra, oferece dureza, oferece isso, sacrifício, oferece coisas malignas, aleluia. Para te testar. Então, onde você está? Só o pai oferece o filho pão. Ele não tem, o diabo não tem pão. Porque ele é maligno. Foi ele que foi descido. Foi ele que foi expulso do inferno por inveja. Não sei o que você tem invejado ou que tem te invejado. Então tira toda a inveja de você em nome de Jesus. Quem é pai oferece pão. Porque Deus só dava pão. O Espírito está escrito na Bíblia. Levou Jesus para o deserto. E o diabo... O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado, para passar por todas as aflições, toda a tentação e ser provado, para ser aprovado. Então, se você está passando por situações, você tem que ir para o deserto. Foi o Senhor que te mandou para o exército ou foi o diabo? Porque tem situações que não é Deus que te manda. Tem situações que é o Espírito de Deus que nos leva para o deserto para ser provado, tentado e para ser aprovado. Eu preciso passar no deserto e eu preciso vencer, como Jesus venceu. O diabo levou Jesus, não foi para o deserto, foi para alto da montanha e ofereceu tudo. Olha, o que é que tem te oferecido aí? Foi para o alto da montanha. Todo lugar alto que as pessoas estão
Hoje não foi Jesus que... Nem todos os lugares altos que os sacerdotes, os pastores, aqueles homens que dizem que estão aí na televisão, na internet, foi Jesus que levou. A montanha e os lugares altos, muitos estão, porque foi o diabo que levou. O diabo levou Jesus para ser tentado na montanha e mostrar tudo que ele oferecia. E é isso que o mundo está mostrando. Eu não sei o que está acontecendo com você. Aleluia. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado e aprovado. Passar pelas aflições e aprovar. E o diabo levou Jesus para a montanha para mostrar o que ele tinha para oferecer. E nem todo lugar alto que você está, que o sacerdote está, com aquele que tem na internet está, foi Deus que levou eles, não. Não foi Jesus que levou, não. Foi o Pai que levou, não. Foi o diabo. Aleluia. Eu preciso. E tem todos os lugares, nem todo lugar que você é conduzido, não é conduzido por Deus. Não é conduzido pelo Pai. Não é conduzido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Jesus colocou no deserto. Tem deserto que o Espírito de Deus nos leva para provar. E tem deserto que o Senhor, que o diabo te leva. Te leva. Nem todo lugar alto é conduzido por Jesus. A maioria dos lugares altos tem sido conduzido pelo diabo. Porque ele que mostra o alto. Jesus mostra o deserto. Para passar pelas provações e ser aprovado. E vencer. Tem que vencer. O diabo leva muito. O diabo leva. Leva pessoas para o deserto também. E Deus permite. Por causa da sua desobediência. Porque você decidiu não obedecer a Deus. O Espírito que levou vai ter lugares altos. Vai ter lugares altos. Que não foi o diabo. Que foi Jesus que te levou. Mas você precisa primeiro ser aprovado no deserto. Mas tem lugares altos que é o diabo que está querendo te levar. Te levar e te promover. Então, cuidado. Cuidado porque você tem um pai. Você tem uma paternidade. E as obras, como diz João, aqui. Todas as obras que Jesus realizou foi o Pai. Foi o Pai. As obras vêm do Pai, como ele disse aqui no último versículo. Em João 14:10, no último versículo. Quem está em mim? Quem está em mim é que faz as obras. Quem faz as obras de transformação na minha vida e na sua? E quem te entrega os lugares altos? Aleluia. É o Pai. Porque a obra, primeiro você precisa ser tratado em você. Jesus precisava ir para o deserto para ser tratado, sofrer todas as tentações. Aleluia. E ser aprovado. Não é diferente a mim e a você. E não quero os lugares altos. Então, cuidado, porque o inimigo está preparando uma promoção para você. É o diabo que está te levando, porque ele oferece o alto. Mas o meu pai e o seu pai, aleluia, a minha fonte diz que é um tempo determinado para todas as coisas. É no tempo de Deus que ele vai te levar. Quando ele te tratar e tratar no teu caráter, aleluia, e você estiver aprovado por ele, ele te leva. Então deixa Jesus te levar. Deixa o Pai te conduzir e obedeça a ele. Resolva hoje. Decida hoje se você quer obedecer ou sacrificar. Porque tem um lugar de promoção para você. Mas não é Deus, não é o teu Pai que está te levando. Porque primeiro você precisa ser aprovada. Você precisa ser testada. Você precisa ser aprovado do teu caráter. E obedecer toda a luz desta palavra. E esperar nele, que ele te conduza, o teu Pai, o teu Deus, a tua fonte, a tua proteção. Aleluia. A tua provisão, o teu cuidado. Te levar, te conduzir. E ele vai te fazer saber a hora e o dia chegado. Em nome de Jesus. Então receba. É melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor você esperar que o Pai te conduza do que você ir agora e ser promovido pelo diabo. E ele te derrotar lá. Então decida se você quer obedecer ou sacrificar. Em nome de Jesus. Aceita a paternidade e obedeça.
Em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer por esse privilégio. E está aí a palavra, foi o Senhor que me usou, Espírito Santo. Só queria falar com o seu povo, então o Senhor falou. E que essa palavra flua 100 por 1, para a qual está sendo enviada em nome de Jesus. Para avivamento, para a transformação e o governo, e a transformação do coração, em nome de Jesus. Transforma o teu povo e ajuda ele a te obedecer. Eles te obedecerem, que ouvir a tua voz e esperar o Senhor, o teu Pai, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conduzi-los, conduzi-los ao lugar que o Senhor tem para usar cada um e para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus.